Bom dia. Vamos ao nosso estudo aqui na página 135, parentesco, filiação. Ok? Então vamos fazer nossa prece para nos conectar com o divino. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui nesse momento de estudo, agradecido pela presença de vocês, agradecido por esses irmãos que vêm aqui conosco estudar, aqueles também que são trazidos para que possam sentir e fazer com que sua vibração possa mudar. E sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje, que assim seja e assim é. Então, irmãos, vamos falar um pouco sobre parentesco e filiação, né? Então, na pergunta 203, ele pergunta assim, Kardec pergunta aos espíritos: transmite os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limita a lhe dar a vida animal a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Ele responde, os espíritos: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então ele aqui está perguntando se eu posso, né, uma alma dividida. Por exemplo, eu sou o pai de um menino. Eu tirei a minha alma e dividi com ele? Não. O que eu passei foi parte genética, do DNA. Agora, o espírito não. A moral, a inteligência, cabe a ele. Cabe a ele. O que eu tenho que fazer aqui é ensiná-lo e dar exemplo do caminho certo, né? Mas eu não posso fazer com que uma parte minha faça parte dele, a não ser com a educação. Então, a alma é indivisível. Não acontece isso. Cada ser é um ser, ou seja, cada consciência é uma consciência. Ok? Aí na 204 ele pergunta assim: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Ele responde: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam à vossa existência anteriores. Daí muitas vezes a simpatia que vem existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, meu amigo, olha só, como nós tivemos muita existência, né? Temos parentes que não vieram reencarnar conosco. Alguns vieram, outros não. E pode ter ocorrido além de espírito que ainda não fazia parte da nossa parentela consanguínea vir reencarnar conosco, né? Por quê? Para aprender algo, ou nos ensinar algo, ou evoluir junto conosco. Por isso nós falamos de ancestralidade. A Umbanda usa muito essa palavra, ancestralidade. O que é ancestralidade? São parentes, são aquelas pessoas que sempre estão presentes na nossa vida. Nós fomos criados num grupo familiar. Só que a nossa família aqui é reduzida. E lá em cima, nossa família é espiritual. Ou seja, nós todos, como os espíritos, somos famílias. Isso que nós precisamos entender, né? Então, nós precisamos compreender e estudar sobre a nossa ancestralidade. Ok? Aí na 205 ele pergunta assim: algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família. Como fazê-lo anteriores à existência atual? Aí ela pergunta assim: ela os distende, não os destrói. Fundando seu parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no nosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado preso pelo laço da consanguinidade. Ou seja, ele não destrói,
destrói, ele apenas estende, ou seja, ele não precisamos vir categoricamente em cada reencarnação o irmão que foi consanguíneo nosso em outra vida vir de novo na mesma família. O que ele está dizendo aqui? De repente, um vizinho seu foi seu parente em outra vida. Foi um irmão, foi um primo, foi um tio, foi um avô, foi um neto, né? Por quê? Às vezes houve uma dívida, né? E eles colocam essa família perto uma da outra, mas não mais como família, porque poderia acontecer algo muito mais sério, né? Então a espiritualidade, ela arquiteta tudo, ela planeja tudo. E ele pode vir como um vizinho, como um funcionário, né? Então, não é só quando a gente reencarna que a nossa família está no nosso próprio sangue. Pode estar fora, né? Não tem aquelas pessoas que você fala assim, gente, eu adoro tanto fulano, parece até que ela é minha irmã. Gente, eu adoro fulano, parece que ela é minha avózinha. Gente, parece que eu gosto de fulano, parece que ela é minha mãe, né? Isso acontece. Isso acontece. Realmente, ela foi alguma coisa na sua vida em outras reencarnações. E nessa, por algum motivo, que aí a espiritualidade é que sabe, teve que não mais vir na família, e sim afastado da família. Mas vocês têm um laço tão forte que acaba achando que são ainda da família, ok? Aí a letra A pergunta assim: ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por um pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condições muito diversas? Aí ele responde: é exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente, honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso? Digo, porém, o que disserem ou faço o que fizerem. Não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhe a vaidade que Deus formulou a lei da natureza. Então, muitas vezes a gente pensa assim, estou pensando que a minha outra vida eu fui parente de um rei, de um príncipe, ou de um grande empresário, ou de uma pessoa muito importante. Poxa, eu fui parente de um sapateiro, né? E o orgulho daquela pessoa cai por terra abaixo, né? Gente, o meu parente foi um lixeiro. Não, mas é melhor ser parente de uma pessoa humilde, simples, do que uma pessoa valorosa e ruim. Eu fui parente de Hitler. Olha que decepção. Olha que decepção, né? Mas, eu fui parente de um sapateiro que sempre pagou suas dívidas, moralmente era muito importante, né? Há um grande erro que tem em casas espíritas antigamente, hoje não, mas antigamente, as pessoas só queriam receber espíritos importantes na mesa. Não recebia qualquer espírito, não. Por isso que a Umbanda foi fundada. Porque quando Zélio de Moraes se sentou na mesa, né? Se sentou na mesa e se manifestou como um preto velho, aqueles kardecistas que estavam na mesa chamaram a atenção que ali não era lugar daquele preto velho se manifestar. Mas tinha um clarividente na mesa que não via o preto velho e via sim um frei, né? Ele via o frei. Então ele falou assim: mas você está se manifestando como preto velho, mas eu vejo você como frei? E ali naquele momento, né, em 1908, Zélio de Moraes resolveu fundar a Umbanda genuinamente brasileira, que o que antes existia eram misturas de índios que tinham suas crenças com o pessoal da África e com os europeus, então fazia uma miscelânea. Agora a Umbanda mesmo foi fundada dentro do Brasil em 1908, a Umbanda pura, né? Que tem muitas pessoas ainda que não sabem o que é Umbanda. Umbanda, gente,
tem seus fundamentos, não é qualquer um que participa de Umbanda, não. A Umbanda é sagrada, a Umbanda é bela, né? Só que como vieram de pai de santo para pai de santo, de pessoas para pessoas ensinando, muitos ensinaram errado, muitos ensinaram não foi. Mas a Umbanda é única, a Umbanda não mudou, ok? Vamos agradecer então a espiritualidade, né, por esse estudo. Depois nós vamos continuar ainda, temos mais. Aliás, ainda dá para fazer mais umazinha aqui, calma aí. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, ser-se-á que o culto dos avoegos seja ridículo? De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnar espírito elevado. Se bem os espíritos não procedam um dos outros, nem por isso menos afeição consagras aos que lhes estão ligados, pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família, pela simpatia, ou pelos laços que anteriormente se estabeleçam. Mas ficai certo que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributai por orgulho. Em vós não se reflete o mérito que eles gozam, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhe agrada, e até mesmo útil, a lembrança que deles guardais, né? Então, meu amigo, nós não devemos, né, fazer as nossas orações só da boca para fora para esses nossos irmãos que partiram, que não pertencem mais aqui. Nós não devemos também dizer que estamos felizes por pertenceres a uma classe social elevada, porque isso não diz nada. O que diz sim, eu prefiro pertencer a uma classe que tenha moral, né, que possam aprender. Então, meu amigo, eu agradeço pelo minutinho que vocês tiveram de me ouvir, esses nossos irmãos desencarnados que aqui estão, né? Porque foi muito bom a gente estar estudando, é muito bom a gente estar estudando. E também agradecer, né, essa espiritualidade, esses amigos que estão aqui protegendo esse momento de estudo, ok? Então, sendo assim, não um término por hoje, ok? Obrigado, meus irmãos de espírito, obrigado por estar aqui me auxiliando, me ajudando, me orientando. Muito obrigado. Obrigado a esses irmãos que são trazidos aqui para que de alguma forma possam ouvir, receber esse choque de realidade com o mundo corporal, para que eles compreendam a sua situação. E que esses nossos irmãos que são levados pela essa equipe médica, por essa equipe de caravaneiros que vem aqui resgatá-los, possam ser muito bem cuidados, muito bem tratados, que serão, com certeza. Sendo assim, dando término ao nosso estudo de hoje. Que assim seja, assim é.